Contemplemos agora o campo da religião moderna e encontraremos nele a mesma indiferença perante a verdade suprema da religião, a de que o homem é um pecador necessitado da salvadora graça da redenção divina. Ninguém fala ou se importa hoje em dia com a salvação da alma, com a necessidade da penitência, com o reino de Deus, com o pão eucarístico da vida eterna. Mas já não falta quem faça discursos e se preocupe imensamente com a necessidade de se ter largueza de espírito. Quem afirme que todas as religiões se valem. Quem sustente não ter importância o que os homens pensam ou creem acerca de Deus, desde que não roubem nem matem. Quem entenda que a filantropia e a tolerância são as virtudes máximas e que o excesso de zelo é o máximo vício. Sim, muitos, se não todos os pregadores e mestres da religião moderna considerar-nos-iam uns vis caluniadores se lhe disséssemos que não são pessoas finas, mas sorrir-nos-ão com desvanecida complacência se lhes dissermos que não são cristãos. E enquanto a religião moderna entretém os homens com ilusões, quem se lembra de que existe no campo religioso uma igreja capaz de satisfazer o desejo humano de perdão por meio da confissão e da absolvição? A ânsia humana de união com Deus por meio da comunhão. Os homens fazem como os jogadores de dados no Calvário. Deixam-se estar sentados, a olhar. Se lhes disserem que a verdade é uma só e que não depende das opiniões deste ou daquele, as quais podem ser boas ou ser más, certas ou errôneas, os homens considerarão estas afirmações tão absurdas como os soldados romanos que jogaram aos dados no Calvário considerariam as de quem lhes dissesse que na cruz do meio estava pregada a suprema verdade. E quando a Igreja ensina e proclama que a verdade é uma só e que Deus é a verdade, que respondem os homens? Uns nem sequer respondem coisa alguma, porque são indiferentes. Outros replicam que no Calvário não havia uma cruz apenas, mas sim 3, e que a Igreja não tem fundamento, por conseguinte, para afirmar que só numa dessas cruzes estava a verdade. E assim, dessa maneira, a Igreja, tal qual sucede a Cristo, continuará até o fim do mundo a ser ignorada ou rejeitada, enquanto os modernos jogadores de dados do Calvário, incapazes de distinguir entre a verdade e os ladrões, entre a vida eterna espiritual e a morte dos corpos, continuarão indiferentes a assistir ao espetáculo, sentados no chão, a jogar os dados. Enquanto o Calvário se perpetua assim no tempo e no espaço, vemos que os homens continuam hoje a ser tão indiferentes à ideia de Deus como o eram quando ele nasceu no presépio e quando padeceu na cruz. Indiferentes ao amor da verdade em que os corações dos homens deviam arder. Sem interesse, sem força, sem vontade de arrancarem dos seus corações essa indiferença inerte que os leva a contentarem-se com jogar interesses terrenos e transitórios nos próprios degraus do altar da redenção. Pois já demais se têm os homens deixado ficar sentados, a observar, alheios e indiferentes, tal qual os preguiçosos jogadores de dados do Calvário. É tempo, e mais que tempo, de se porem de pé e de reviverem os tempos em que os homens adoravam a verdade e nela criam até o ponto de, pela verdade, morrerem mártires.